Olá, pessoal do oitavo ano, do Integral Colégio Curso, né? O pessoal aí que optou, né, pelas aulas remotas. E aí vamos discutir, né? Vamos discutir sobre a Revolução Industrial, capítulo 3. Então, aquilo que a gente vai estar vendo na sala de aula, vocês também vão estar vendo na casa de vocês, tá certo? Então, o que foi a Revolução, Revolução Industrial? O termo revolução já diz tudo, né? Transformação. E essa transformação aqui, ela não veio a partir da guerra, né? Como podemos citar aí, por exemplo, mais à frente, quando formos estudar a Primeira e a Segunda Guerra, né? Aqui é um processo de transformação social, né? Transformação da vida das pessoas com o desenvolvimento tecnológico, né? Com o surgimento das locomotivas, com o surgimento da eletricidade, né? Dos navios, né, a vapor, da queima do carvão, das novas ferramentas para a produção têxtil, tá? Então, é um conjunto de mudanças, né, que gerou transformações políticas, econômicas e sociais em todo o mundo, tá certo? Tá? É uma mudança significativa na vida da sociedade, vai surgir aí no século XVIII, certo? Aí na abertura você pode pegar o livro didático também, na página 28, né, temos aí é, a imagem, né, de uma estrada de ferro, tá? Que representa, né, dessas mudanças, dessas novas tecnologias que estão mudando, né? Tem um QR Code aí, vocês podem baixar o aplicativo RA Positivo e apontar aqui para essa bolinha preta, né, que vocês vão ver algumas características dessa locomotiva, certo? Ou aqui no Brasil era chamada de Maria Fumaça, se não me engano, né? Então, assim, é só, né, para vocês entenderem melhor como funcionava e tudo mais, tá certo? Então, a primeira revolução ela vai ficar restrita à Inglaterra e os motivos vão ser diversos, tá? Motivos vão ser vários os motivos. Primeiro, a acumulação de capitais, né? E esse ponto vai estar aí na página 31, tá bom? São vários motivos, tá? A acumulação de capital devido ao quê? Né? Devido, por exemplo, ao ato de navegação, né? De 1651, do século XVII, né? No qual aí toda a mercadoria que fosse comercializada, né, teria que ser feita a partir dos navios ingleses e a Inglaterra vai ganhar muito, lucrar muito com isso, tá? Já existia na Inglaterra o processo de já teve, né, já tem existido na Inglaterra o processo de fortalecimento da burguesia politicamente a partir da revoluções inglesas, no qual a Inglaterra se torna uma monarquia parlamentarista, né? Eu expliquei isso para vocês, né, no nosso primeiro assunto, né, revoluções inglesas. Os cercamentos de terras, né, que vai gerar aí uma maior produção da lã, né, que foi o primeiro processo, né, da Revolução Industrial, a produção de tecidos, e aí a Inglaterra vai produzir tecido quase que para o mundo inteiro, tá? Cercamento de terras vai levar os camponeses para as cidades, né? Vai fazer com que a produção de lã, né, a criação de ovelhas aumente cada vez mais. Portugal tinha uma marinha poderosa, claro, foi a partir desses atos de navegação também. Tinha muita abundância de carvão e ferro dentro do seu próprio território e tinha uma grande disponibilidade de mão de obra. São vários os motivos aí, né, que fazem com que a Inglaterra seja pioneira, né? Ainda no livro de vocês vai estar lá naquele quadradozinho azul a conversão religiosa da burguesia ao puritanismo, que defendia valores como trabalho e poupança, né? Segundo o puritanismo, né, ou as ideias do próprio Calvino, né, dessa fé mais reta, né, eles diziam que a salvação ela vinha através do trabalho, né? Tem um livro do Max Weber, né, que fala sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Quer dizer que os protestantes eles tinham esse espírito
de acumular capitais, né, de trabalhar, né, para ganhar alguma coisa eu tenho que trabalhar, né, eu tenho que ser honesto no meu trabalho, nessa ideia, né, de o trabalho dignifica o homem e tudo mais, tá certo? E no mais, tudo que eu falei vai estar aí na página 31, tá certo? Dá uma lida depois, né, para conseguir entender o que o professor está falando, tá certo? Deixa eu passar aqui o slide. E já na página 32, né, que é falar sobre o processo de produção. Como é que vai evoluindo esse processo? Né? Primeiro vai ser o artesanal, vai ser em casa, né? Lembram, né, que o artesão ele fazia tudo sozinho, né? Era ele que produzia, né? Faz as características ali da Idade Média, no final da Idade Média e tudo mais. As corporações de ofício, né, que vão começar a produzir as primeiras mercadorias manufaturadas, né? Já tinha um ajudante, né? Já se faziam com mais pessoas, e depois vai ter as indústrias, que agora vai ser nas fábricas, né, que as fábricas vão ter todo um processo, né, de vai ser regulado, né, você tem que chegar na hora certa, né, você tem que trabalhar de acordo com o processo das máquinas, né, todo o trabalho vai ser regulado, vai ser vigiado, e tudo mais que a gente vai ver, né, já já. Além disso, nesse processo de produção, principalmente industrial, vai gerar o surgimento de duas classes, né? Que vai ser a burguesia industrial, que vai ser a dona da fábrica, né? Eles que vão comandar. E, claro, o proletariado, que são as pessoas que trabalham nesse processo, tá certo? Claro que no campo, né? Aí no livro de vocês, no primeiro parágrafo, olha, enquanto no campo os arados e as novas ferramentas contribuíam para o aumento da produtividade, o campo também vai evoluir. Nas cidades, as oficinas manufatureiras inglesas produziam tecido de lã extraído das ovelhas. Né? Com o aumento da população e consequentemente do consumo, tanto na Inglaterra quanto em outros reis e nas colônias, a quantidade de tecido e alimentos passou a não ser suficiente para suprir a demanda. Então, esse processo vai gerar um processo também, esse processo de aumento do consumo vai gerar um processo de desenvolvimento tecnológico, porque agora vai ser necessário aumentar essa produção. Então, vai ser necessário criar mais máquinas com mais tecnologia, máquinas mais evoluídas, tá? Essa primeira imagem vai ser uma máquina de fiar, né? Aí embaixo, né? A primeira invenção do sentido de aumentar a produtividade da indústria têxtil foi a máquina de fiar de James Haglabas, criada em 1764. A máquina utilizava vários novelos de fios, o que permitia que um único artesão fiasse vários fios ao mesmo tempo. E com o desenvolvimento dessas máquinas, vai necessitar menos da mão de obra humana, né, das pessoas, que vai gerar também desemprego nesse processo aí, tá certo? Ainda nessa página, tá, pessoal? Lá embaixo, né, olha só, assim a produção têxtil, né, no terceiro parágrafo, né, a metade dele lá. Assim a produção têxtil gerou o desenvolvimento da indústria metalúrgica, olha só. Com maior quantidade de metais disponíveis, os burgueses investiram em máquinas para a fabricação de outros tipos de produtos. A mão de obra não era uma preocupação para as fábricas nascentes, pois era abundante nas principais cidades inglesas do período. Com o tempo, buscaram-se formas de energia capazes de movimentar as máquinas e aumentar a produtividade. A invenção da energia, a vapor, né, alimentada pela queima do carvão, permitiu o estabelecimento da indústria têxtil e revolucionou outras áreas, como o transporte. O vapor produzido pela queima do carvão foi utilizado para movimentar navios e possibilitou a invenção dos trens. Está vendo aí? Com o aumento do consumo, vai gerar aí o aumento da produtividade e também o desenvolvimento de novas fontes de energia e de novas máquinas, tá certo? Aí embaixo tem a primeira máquina a vapor, né, de 1712. Tá? E aí, como é que eram as condições de trabalho nas fábricas, né? Trabalhavam de 15 a 16 horas, no
multas por atraso ou conversa, então não podia atrasar, não podia conversar, tinha que estar focado no trabalho, não tinha horário de descanso, tá? O risco de acidentes eram constantes, principalmente para as crianças, e existia, né, também o trabalho infantil, principalmente, deixa eu ver aqui, olha só, na página 33, estava mostrando, né? Crianças, principalmente para extração de carvão, né? Lugares que os adultos não poderiam ir, né, para pegar o carvão, as crianças iam, ou também nas fábricas, né, se as máquinas paravam ou quebravam, se ficava algum tecido preso, as crianças tinham as mãos menores, ia lá e pegava, puxava aquele tecido que estava atrapalhando o processo de produção da máquina. Tá? E as mulheres recebiam menos do que os homens, trabalhavam a mesma quantidade de horas, né? Para vocês terem uma ideia, o trabalho era o tempo todo, né? Tipo, tinha os turnos, né? Então, mulheres trabalhavam à noite, né? Homens também trabalhavam à noite, trabalhavam 15, 16 horas, as mulheres recebiam menos do que os homens, e a fábrica ela não parava, tá certo? Não parava de forma alguma. Na imagem aí, da página 33, ao lado dela, né? Nas fábricas e nas minas de carvão, era comum o uso de crianças e mulheres, pois recebiam salários mais baixos do que os dos homens. Além disso, as crianças podiam trabalhar em espaços pequenos e suas pequenas mãos podiam operar e consertar as máquinas com mais facilidade. Na obra de Bonhomé, observem-se crianças trabalhando em uma mina de extração de carvão. Nesses locais, a possibilidade de desmoronamento e de explosões era constante. Então, aí, e esse trabalho vai mudar muito as condições de vida do trabalhador, porque as cidades agora, elas eram, as fábricas foram trazidas para as cidades. Não sei se vocês já ouviram falar nos bairros industriais, né? Os bairros industriais, eles foram criados lá na Revolução Industrial, no qual as casas tinham que ficar perto das fábricas para que os trabalhadores não atrasassem, para que ficassem perto, e aí a cidade ficava poluída, uma mancha, né, de poluição, tá? As crianças, pelos pais, né, trabalharem o dia todo, ficavam nas ruas, né? O consumo de álcool aumentou, porque não, só tinha um dia de descanso, que era, acho que era o domingo, e aí eles, né, para se anestesiar um pouco, né, do trabalho pesado do qual passavam, se viciavam em bebidas alcoólicas, certo? Então as fábricas, elas vão mudando a vida dessa população, né? A estrutura familiar, ela vai ser rompida, né, vai ser esfacelada, tá? Porque muitos vícios vão surgir, as crianças vão ser criadas nas ruas, como eu falei para vocês. Aí na página 35, né, no quadradozinho verde, diz o seguinte: casas miseráveis e pequenas eram construídas apressadamente para os trabalhadores. A construção era pouco regulamentada e as casas eram encostadas umas nas outras, em ruas estreitas, sem ar fresco e sem luz, aquilo que eu falei para você. Alguns cômodos não tinham janela. O carvão era o combustível para os trens a vapor, os motores das fábricas e para o aquecimento das casas. As cidades estavam sempre sob uma nuvem de fumaça. A pobreza era mais dolorosa nas cidades. O povo do campo sofria com os maus tratos dos senhores da terra e com os períodos de escassez de alimentos. Numa dessas ocasiões, os camponeses italianos chegaram a comer feno, mas os camponeses podiam caçar às escondidas, pegar lenha e comer frutas silvestres. Os moradores das cidades não podiam. Quando não eram mais necessários, os operários eram demitidos sumariamente. Então, está falando aqui basicamente o seguinte, né, que mesmo, né, na cidade era difícil, né, porque eles poderiam ser demitidos a qualquer momento. Já na zona rural, eles poderiam fugir um pouco do olhar do patrão, poderiam ir na floresta, poderiam pegar uma fruta e tudo mais. Tá? Mas as condições eram basicamente as mesmas, né, de exploração, de vigilância, certo? É o que eu já falei para vocês, né, poluição, né, vai afetar a saúde, vai aumentar a mendigagem, porque as máquinas vão evoluir, vão precisar cada vez menos de pessoas para, né, manuseá-las, vai gerar problemas familiares, né, novas máquinas de emissão em massa, e vai gerar revoltas, né, vai gerar muita revolta. O ludismo, né, vai ser o primeiro a surgir, né,
E aí, o que é que eles faziam, né? Para que suas reivindicações fossem atendidas. Eles quebravam as máquinas. Eles paravam 2, 3 dias, né? O dono da fábrica consertando e tudo mais. Só que o dono da fábrica recorreu a quem? A polícia, né? Para vigiar suas fábricas. Então, não tinha muito sentido esse processo de quebra das máquinas. Então, surgiu outro movimento que vai ser o cartismo, né? Que vão lutar por direitos dentro do parlamento inglês, tá certo? Isso vai estar falando aí na página 36, né? Revolta dos Trabalhadores, segundo parágrafo, vai falar sobre o movimento ludita, em 1811, né? Grupo de operários de indústria têxtil que tinha sido metido atacou a marteladas uma das máquinas da tecelagem na qual trabalhava, tá? E lá no último parágrafo vai falar sobre o movimento cartista, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? O que eles queriam, né? Com esse movimento, principalmente o movimento cartista, né? O que é que eles buscavam? Além da participação no parlamento, eles queriam que tudo isso fosse colocado em lei, né? A diminuição do salário, da jornada de trabalho, salário, né, justo, o fim de castigos, de punições, né, uma melhor condição de trabalho, o fim do trabalho infantil, né? Então eles vão fazer várias reivindicações nesse processo aí, nesse movimento cartista, tá certo? Eles vão conseguir muita coisa? Não, né? Mas é um movimento que vai mais à frente, né? Que, claro, depois vai surgir as teorias do século XIX, né? E eles vão conseguir aí, alguns direitos, né? Não são muitos, tá certo? Tudo isso que eu falei até agora faz parte da primeira Revolução Industrial, certo? Fazendo parte aí da primeira Revolução Industrial, né? A utilização do carvão, né? A utilização do, do aço, né? Aliás, do ferro, né? Do vapor, do carvão e tudo mais. Já a segunda Revolução Industrial, essa primeira Revolução ficou restrita à Inglaterra. Na segunda Revolução Industrial, não. Vai ser Estados Unidos, França, Bélgica, Alemanha, Holanda, né? Vários países vão passar agora por um processo de revolução industrial. Então, novas fontes de energias vão surgir, como o petróleo, principalmente o petróleo, que vai gerar a eletricidade e tudo mais, tá? E vai ser um processo que vai surgir lá no século XIX e vai ter mais ou menos, né, o meados do século XX, onde vai surgir a terceira revolução industrial, que é a qual a gente vive hoje, né? Os computadores, a internet, né? Os transportes elétricos, né? Por eletricidade e tudo mais. Lembrando, pessoal, que muitas dessas coisas vão ficar, né? Da segunda revolução industrial, por exemplo, o petróleo até hoje está aí, estamos na terceira revolução industrial, só que o petróleo ele fica como fonte energética, né? É, está em tudo o petróleo, né? Em tudo que a gente utiliza hoje, o petróleo está presente, né? Claro que se discute muito hoje nas outras formas de matérias-primas, né? Que não sejam tão poluentes, né? De fontes, né? Mas enfim, o petróleo, né? Vai existir, vai ficar aí da segunda até a terceira revolução industrial. E aquilo que eu já falei para vocês, o surgimento de duas classes, né? A burguesia industrial e o proletariado, isso aí vai dar muito pano para manga, né? Quando a gente estiver estudando aí as teorias do século XIX, os movimentos sociais do século XIX, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida, né, fala aí no WhatsApp, né? Deixa uma mensagem, professor, não entendi, aí na próxima aula a gente bate uma tarefa, vocês vão fazer aí da página 28, né, até a página 39, isso tudo no livro didático, tá certo? Da página 28 até a página 39, capítulo 3, Revolução Industrial, livro didático, tá certo? Então, tenha uma ótima tarde e até mais.